Após a luta dramática de Buda versus Rajun, humanos e deuses ficam empatados no Ragnarok. E como Buda escolheu lutar ao lado da humanidade, alguém precisava assumir seu lugar entre os deuses. É então que Hades, o rei de Helheim, entra em cena para lutar a sétima rodada do Ragnarok. Mas fica a pergunta: quem poderia vencer o próprio rei do submundo? Um rei por um rei, a luta mais aguardada de Shumatsu no Valkyrie, Qin Shi Huang contra Hades. O motivo é simples: o rei dos homens contra o rei do submundo, ideologia contra ideologia. Essa luta tem tudo: drama, reviravoltas, promessas a serem cumpridas e uma força de vontade absurda, que só um verdadeiro rei teria. A terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie foi anunciada. Eu confesso que eu estava bem desanimado, principalmente por causa da animação das temporadas anteriores, mas vou te falar a real, tá bem decente. Essa luta do Qin Shi Huang contra o Hades ficou muito assistível, e por incrível que pareça, a Netflix conseguiu entregar uma boa batalha, com flashbacks incríveis e muito bem animados, tanto os do Qin quanto os do Hades. E hoje eu quero trazer uma opinião pessoal sobre este anime que ou você ama muito ou odeia pra valer, não tem meio termo. Então bora analisar se essa é a melhor luta de Shumatsu no Valkyrie. Vamos começar falando do background dos dois personagens, tanto do Kim quanto do Hades, que tem flashbacks incríveis. Antes de ser conhecido como Qin Shi Huang, antes da coroa, antes da postura imponente, ele era apenas um garoto chamado Zein, e o mundo já o odiava. Zein nasceu cercado de desprezo. É o filho de uma mulher vista como inferior, volto em rumores de que nem sequer era herdeiro do trono. Ele cresceu ouvindo sussurros, acusações e olhares de nojo. Para a nobreza de Qin, ele não passava de um erro, um rei que jamais deveria existir. Em vez de fugir do ódio, ele o absorveu. Cada tentativa de assassinato o fortaleceu. Cada traição o ensinou a não confiar em ninguém. E foi nesse inferno que Chunyan apareceu. Chunyan era uma serva, alguém sem poder, sem status e sem voz, mas ela tinha algo que ninguém mais tinha: a coragem de se importar. Enquanto todos viam um monstro em potencial, ela via uma criança machucada. Ela cuidava dos ferimentos dele, protegia quando podia, e acima de tudo, falava como ele era um bom ser humano. Zein odiava o próprio corpo, odiava a dor, odiava ser fraco. E foi Chunyan quem disse algo que o moldaria para sempre. Se você sente dor, é porque você está vivo. E se você está vivo, então pode seguir em frente. Ela ensinou Kim a aceitar a dor, não como fraqueza, mas como prova de existência. Chuyan morreu protegendo Zein em um ataque realizado na carruagem que levava para o reino de Qin. E antes de morrer, ela pediu que ele se tornasse o maior rei de todos. E agora ele precisa cumprir essa promessa. Zein percebeu que, se sobrevivesse, teria que carregar a dor de todos. Ele deixou de ser apenas um herdeiro e começou a se tornar algo maior. Ele esmagou conspirações, eliminou inimigos, centralizou o poder e então fez o impossível. Derrotou o demônio Sheiyu, unificou toda a China e criou um império onde só existia uma voz, a dele. E foi nesse momento que Zhen deixou de existir e nasceu Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China e o rei do começo. No flashback do Hades, vemos a gigantomaquia, a guerra entre deuses e gigantes. Zeus e os outros deuses discutiam um plano para impedir o avanço dos titãs. Quando partem para a guerra, Hades é avisado por um servo de que o Tártaro havia sido usado como porta de entrada dos titãs em um ataque coordenado. Pouco antes de partir, Poseidon, seu irmão mais novo, pergunta se havia algum problema. Hades responde que não, e parte sozinho para o Tártaro, sem avisar ninguém. Após o fim da batalha contra os titãs, Poseidon pergunta ao servo onde está Hades, e é então que ele descobre que foi sozinho ao Tártaro. Poseidon chega e se depara com inúmeros corpos de titãs derrotados, todos mortos por Hades. Poseidon pergunta por que ele fez algo tão imprudente, e sem hesitar, Hades responde: porque é dever do irmão mais velho proteger os mais novos. Poseidon sorri e chama Hades de irmão, algo que nunca havia feito antes. Os dois flashbacks são incríveis. É difícil ver personagens tão bem construídos colocando seus corações, ideias e promessas em uma única batalha. A sétima rodada do Ragnarok começa de uma forma descontraída, com Kim e Hades se testando, até que Kim joga Hades no chão e pergunta para ele: Rei do Submundo, ainda deseja lutar? O Hades responde com pura força bruta, derruba o Kim com seu bidente e devolve: Rei dos Homens, ainda deseja lutar? A luta começa com porradaria franca, aquele pingo de farpa e tudo mais. Com o passar da luta, o Hades reconhece o Kim como um verdadeiro rei. E é aqui que o personagem do Kim fica muito melhor no meu conceito. Porque o Hades pergunta para ele: o que é ser um rei?
E o Kim responde assim: um rei não desiste, não se curva para ninguém e sempre fica à frente do seu povo, na primeira linha. O Hades começa a rir, uma reação meio inusitada. O Kim começa a rir também. Aí o Hades diz que ele se parece com o Poseidon, um rei reconhecendo outro rei. O Hades revela que luta por Poseidon, morto na terceira rodada por Sasaki Kojiro. A luta fica séria. Hades ativa a Desmos. Kim tira a venda, analisa os pontos de Ki e usa o Shiyu modo besta para enfraquecer e desacelerar os golpes de Hades. Hades percebe que cada dano que ele recebe, Kim também sente. Então tu pode pensar que isso é uma desvantagem. E sim, eu também pensei. Até mesmo o Hades falou isso e sabe o que, que o Gold King Shin responde para ele? É por sentir a dor dos outros que eu sou o maior de todos os reis. Isso aqui é absolute cinema. Isso aqui foi um absurdo completo. Incrível. O Hades banha seu bidente com o próprio sangue e parte para o ataque final. O King contra-ataca. Perde um braço e ele cai, mas não fica no chão. Ele se levanta mesmo sem forças para um último ataque, até porque um rei nunca desiste. Com o espírito de um verdadeiro rei, ele combina as 5 formas de Shiryu, reduz a velocidade da Desmos de Hades, absorve a força, quebra o bidente e finaliza o rei de Helheim com o modo espada. A luta termina com respeito. Kim agradece ao Hades e o chama de amigo. Nenhum dos deuses acredita no resultado da sétima rodada do Ragnarok. O deus que todos os outros deuses mais confiavam e que todos os deuses temiam dizer seu nome sucumbiu diante ao humano. Antes de encerrar de vez, vale a pena falar algo muito importante. Qin Shi Huang contra Hades não é uma batalha apenas bonita ou bem animada. Ela é talvez a luta mais simbólica de Shumatsu no Valkyrie. Por aqui, nenhum dos dois luta por ego. Nenhum dos dois luta por prazer. O Kim luta porque carrega um povo inteiro nas costas. O Hades luta porque carrega seus irmãos. E é responsabilidade contra responsabilidade, peso contra peso. Nenhum deles quer estar ali, mas nenhum deles podia recuar. E é por isso que essa luta dói, porque não existe vilão. Só dois reis fazendo aquilo que realmente acredita ser certo. Por que essa luta funciona melhor que as outras? Porque, diferente de muitas batalhas do Ragnarok, essa luta não depende só de força, transformação ou grito final. Ela depende de construção. Kim e Watts conversam durante a luta. Eles se testam, se provocam e se observam. Existe respeito crescendo a cada golpe. Quando a luta termina, você não comemora a derrota do Hades, você sente. E isso é muito difícil de fazer em um anime de batalha. Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, como você preferir, divide muitas opiniões, mas aqui ela acerta em cheio, porque entrega algo raro. Uma luta entre dois lados que saem maiores do que entraram. Quando a gente compara o Kim contra o Hades com outras lutas do Ragnarok, fica mais fácil de entender por que ela se destaca tanto. Adão contra Zeus emociona, Jack contra Hércules choca, Tesla contra Beelzebub faz você pensar, refletir, mas Kim contra Hades faz isso tudo ao mesmo tempo. Ela emociona, impressiona e deixa uma mensagem clara sobre liderança, sacrifício e responsabilidade. Não é só uma luta para vencer o Ragnarok, é uma luta para mostrar o real significado de ser rei. E é por isso que, pra mim, Qin Shi Huang versus Hades não é apenas a melhor luta da temporada, é a melhor luta das lutas de Shumatsu no Valkyrie como um todo. Se você concorda ou discorda, comenta aí, porque eu realmente quero saber a sua opinião. Qual é a melhor luta pra você? Tesla contra Beelzebub? Adão contra Zeus? Jack contra Hércules? Loki contra Simo? Deixa aqui nos comentários. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like para não perder os próximos vídeos de Shumatsu no Valkyrie. Porque, no fim das contas, um rei reconhece o outro. Hau, hau.